Michael Bay na direção deste vídeo. Bom dia, pessoal. Então, hoje é a nossa terceira aula do curso de Eletricidade Geral. É um prazer estar aqui com vocês, Eduardo Pellini, professor da disciplina. Ontem vocês tiveram a nossa primeira aula de laboratório. Espero que tenha sido uma boa aula com os professores, a professora Milana e o professor Giovanni. E, pessoal, hoje o nosso conteúdo, ele versa sobre circuitos de corrente contínua, mas antes da gente começar, preciso dar alguns recados para todos vocês, né? Primeiro que eu preciso me solidarizar com vários dos nossos estudantes que estão com problemas por causa do Covid. Recebi alguns e-mails, não só dessa disciplina, mas de outras, e eu quero reiterar que vocês devem prestar muita atenção ao seu redor, tomar muito mais cuidado do que talvez tenha tomado até agora, para não relaxar a nossa guarda frente a esse flagelo que nos assola. Essa semana eu tive uma notícia terrível, daquela assim que você não decide não querer trabalhar mais. Eu tive um aluno de doutorado meu, muito querido, um colega mesmo, ele tinha a minha idade, era até difícil de saber quem que aprendia mais com quem. Mas ele era meu orientado de doutorado, um cara extremamente competente e que faleceu em questão de horas. Ele estava evoluindo bem de um Covid que ele tinha contraído. É uma pessoa que tomava todos os cuidados, se resguardava e tudo mais. E a complicação aconteceu de um jeito tão fulminante que não houve forma de salvá-lo. É uma coisa bastante complicada. Depois eu preciso prestar uma homenagem a ele, porque foi uma pessoa bastante importante na minha formação como professor. E acho que só é mais um número, infelizmente, perto daqueles 430 e poucas mil pessoas. Falar poucas é esquisito. 430 mil pessoas que a gente tem visto veiculada no nosso noticiário. Então, eu queria reiterar para todos vocês, se cuidem, tomem cuidado das pessoas que lhes são queridas, tomem as devidas providências para que eles continuem em segurança e, se estiverem com a doença, que evoluam da forma melhor possível, tá bom? Então, desculpam se eu estou um pouco chateado, mas é uma coisa que pegou cada um de nós de uma forma fulminante, tá? Ver tudo o que está acontecendo ao nosso redor e ainda a nossa falta de governança em geral é uma coisa triste. Vamos fazer aquilo que a gente pode fazer e nas nossas competências, né, dar os melhores exemplos para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, pessoal, desculpem só desse desabafo, vamos falar um pouco sobre o que vai acontecer essa semana na nossa disciplina. Então, nessa semana, pessoal, vocês vão ter já a nossa primeira atividade. Ela vai ser disparada, o questionário, eu até vou mostrar no Moodle da nossa disciplina, aqui no nosso Moodle, em algumas das nossas abas. Professor, diga. Você pode compartilhar a tela com a gente? Porque aí fica só na sua Não, eu aviso que... telinhazinha. Obrigado, Natália. Imagina. Muito bem. É 1, é 2, é 3. Pessoal, obrigado pelas mensagens de condolências e me solidarizo com cada um de vocês que talvez tenham esses problemas com seus familiares ou até dentro de suas casas, tá bem? Vamos lá, bola para frente, pessoal. A nossa missão é tentar, ainda nessas condições todas, ter uma posição positiva e avante, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, agora vocês devem estar vendo a minha tela compartilhada, tá legal? Além da minha miniatura lá no cantinho, deixa eu até mudar aqui para vocês não ficarem com foco na minha tela compartilhada e não na minha pessoa. Aqui está o E-Disciplinas. Então, o que vocês vão fazer?
a partir de hoje, às 13 horas, né? Não vai abrir antes para vocês poderem fazer suas disciplinas, vocês têm aula à tarde e tem bastante tempo, tá bom? Vocês vão vir aqui no nosso site, vão clicar em atividades de avaliação, onde na nossa primeira aula nós tivemos aquela atividade de test drive. Agora tem uma atividade que é séria, tá aqui, atividade 1, tá bom? O questionário tá aqui, vocês vão clicar. Ao clicar no questionário, vai aparecer lá, olha, ele estará disponível a partir de hoje, dia 20, às 13 horas, até o domingo, dia... Nossa, eu coloquei dia 30, eu coloquei 10 dias. Não é tão longe assim. Deixa eu até corrigir isso daqui, para já ficar correto. Eu vou deixar até domingo desta semana, tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui, duração... Não, dia 30, eu fui muito bonzinho. Até o dia 23, o final da noite, tá bom? Se alguém tiver algum problema muito sério, por exemplo, uma indisponibilidade, um problema de uso de um computador com recursos de internet, nesse interim de tempo, por favor, entre em contato comigo, pessoalmente, por e-mail, para que eu possa, talvez, fazer alguma exceção, abrir alguma... Mas, por favor, corrobore o que está acontecendo, sabe? Se você está sem internet, com algum problema, me manda até o protocolo, às vezes, da Vivo. É importante para que não haja vamos dizer assim, todo mundo tem os mesmos direitos e, mesmo com os problemas, eu preciso ter essa reportagem também, tá? Então, me mostrem qual é o impedimento que vocês tiveram para acessar o questionário. Importante, pessoal, é o seguinte, esse questionário está aberto nesse período, mas quando vocês entrarem para fazer, vocês vão ter 100 minutos para terminá-lo. Ele são duas questões, uma questão é bastante simples, a outra questão eu diria também simples, ela só precisa ser analisada com cuidado, eu vou comentar a respeito dela na aula de hoje. Vocês não precisam dessa aula de hoje para responder, ou seja, ela é muito elementar, essa questão, as duas, eu diria, tá bem? Elas usam os conceitos de circuitos de corrente contínua, que até no ensino básico você teria condições de resolvê-la, tá? Uma coisa importante, então, você tem 100 minutos, em 100 minutos você precisa submeter as respostas. Na prática, ainda foi deixado um chorinho, vai aparecer no contador do evento, do questionário, 120 minutos. Esses 20 minutos, de nada, é um tempo adicional que a gente dá para que vocês possam se organizar e também, essa é uma coisa importante, vocês viram na atividade de trial que existiam campos de justificativa, que você vai poder escrever alguma coisa a respeito da sua resposta. Professor, posso deixar em branco? Pode. Só que se você me pedir uma revisão, professor, eu acho que aqui eu errei. Eu preciso ter evidências do que você estava pensando naquela hora, não depois, mais tarde, depois de refletir. Então, usem esses campos de justificativa para apresentar qual é a tua linha de raciocínio. Se não um campo textual escrito com seu teclado digital, também no final da prova tem uma questão aberta, que ela não vale nada, é zero o valor dela, mas aonde você pode anexar documentos escaneados ou fotos de papéis ou quaisquer outras elaborações que não seja a prática de fazer copy-paste digitalmente, mas você pode anexar como documentos de apoio da sua avaliação. E aí, quando você pedir revisão, você fala, professor, ó, veja, nesse lugar aqui, eu cometi um assassinato matemático. Era para dividir por tal e eu multipliquei por tal. Eu esqueci aqui elevar ao quadrado um negócio. Essa conta, eu ignorei essas casas decimais e houve um truncamento meio severo. Então, com base em tudo que vocês me apresentam nessas justificativas e nesses documentos, eu consigo elaborar e atribuir nota, sim, tá? Tudo bem, foi um erro de atenção, tá bom, eu penalizo alguma coisa, mas você leva alguma coisa por aquele item, por aquele ponto daquela questão, ok? As perguntas que vocês fizeram durante a nossa aula inaugural, professor, quantas casas decimais? Em geral, se você está calculando com calculadora, você vai ter todas, mas não se esqueça, use o seu bom senso de engenheiro. Quando você olha para um teor de uma questão, você vai ver
os algarismos significativos envolvidos. E normalmente a resposta ela tem que ser dada naquele nível de significância. Se alguém falou que a tensão é 1,0, não é por um capricho colocar o 0,0. É só para dizer que no teor daquela conversa, uma casa decimal talvez seja suficiente para representar todos os resultados. Então, quando você calcula alguma coisa, trunca para a primeira casa, que isso deve te dar a questão plena. Tá legal? Correção é automática, então na hora que vocês colocarem todos os seus valores e submeter, depois do questionário estar fechado, vocês vão ter acesso à nota e ao resultado numérico final. E a partir do domingo, logo na segunda, vai estar aberto um diálogo aqui na atividade 1, que fica aqui abaixo. Ele está apagadinho para mim, porque ele não está habilitado para vocês ainda, mas é aquele diálogo de revisão, que vocês já vão poder clicar lá e falar assim, professor, eu esqueci que tensão é resistência vezes corrente, eu fiz corrente igual a resistência vezes tensão. E tudo que eu calculei está errado, então tirei 0. Será que alguma coisa pode ser considerada? Não é simplesmente admitir o seu erro. Admita o seu erro, refaça a questão e me submete nesses diálogos para você me dizer, ó, eu errei, de fato, está aqui e eu sei fazer a resposta. Com isso, sim, você pode conquistar bastante pontos nessa prova que você zerou, pode tirar até mais do que 5. 10 você não deve tirar, porque é um erro de atenção grave e às vezes na nossa discussão não é fácil estabelecer esses pesos, mas você vai ter alguma coisa considerada assim. Essa é a ideia deste procedimento de revisão, que vocês possam aprender de forma continuada com os seus próprios erros, ok? Eu não submeto gabarito, vocês vão ter a resposta numérica, isso é automático, o E-Disciplinas faz para vocês, mas o gabarito da resolução eu não costumo colocar. Só depois, vamos supor, terminou já as revisões, revisei os pleitos de todos os alunos, se alguém ainda ficar com dúvida sobre como aquilo é resolvido, eu posso sim submeter uma resolução, mas não é esse o objetivo, não é aparecer lá, deixa eu ver como é que o professor resolveria. Pessoal, na engenharia existem muitos caminhos entre um ponto de partida e um ponto de chegada. Cada um deles tem os seus percalços, obstáculos, e na resolução de um problema como esse, tem muitos tipos de resolução. Aquela do professor é muito particular e não necessariamente é a melhor, é a mais brilhante, é a mais óbvia, é a mais simples em termos de contas. Então faz parte do aprendizado vocês encontrarem como é a forma, qual é a forma com a qual vocês preferem resolver os seus exercícios, ok? Então, pessoal, às 9h38, isso é o que eu queria falar para vocês sobre essa nossa atividade. Ela é assíncrona, então, disponível a partir de hoje, à 13h, individual, questões aleatórias, números aleatórios, eu sou bem criativo. Vocês se organizem, a prova, obviamente, é com consulta, no horário que vocês estabelecerem, falo para sua família, pessoal, hoje à tarde eu vou fazer uma prova lá, preciso de 1 hora na frente do computador, com calma, com tranquilidade, não assiste Netflix agora para não perder minha banda. Pessoal, se cair por acaso o seu computador, ele resetar no processo, tenta entrar imediatamente, tá bom? O link fica disponível e o teu tempo está contando, mesmo você não estando logado na prova. Então, aconteceu qualquer problema, você abre de novo as suas telas, clica nos links e volta a resolver a sua questão, beleza? Então, pessoal, em isso sendo dito, vamos partir para a continuidade do nosso curso. Então, professor, posso tirar uma dúvida rapidinho da prova? Manda. Essa parte que o senhor mencionou de número de algarismos significativos, tem algumas matérias que os professores orientam a fazer todos os cálculos sem arredondamento e só truncar na resposta final. E também tem professor que já chegou a orientar para truncar em cada operação que a gente fizesse. Como que o senhor sugere? Eu vou dizer o que o engenheiro faria. O professor que pede para truncar em cada uma das etapas, ele está até fazendo um exercício importante para vocês, que é treiná-los sobre se essa operação ela é viável em qualquer contexto. Porque o problema de você fazer truncamentos parciais, e não a
aquilo que você falou a primeira vez, calcula tudo com toda a significância, tudo, inclusive os dados que dependem de dados calculados, e apenas ao final você faz o truncamento, isso garante ao seu processo um erro acumulado muito menor. Porque você está usando, durante as suas contas, a significância do computador, que se ele estiver usando dupla precisão de ponto flutuante, ele é capaz de ter um erro menor do que 10 elevado a menos 127. É um valor, o resíduo é desprezível. Em compensação, se você faz truncamentos sucessivos, faça uma conta, trunco até a primeira casa. Faço a próxima conta, trunco até a primeira casa. Vai haver um acúmulo de erros propagados que no final, lhe pode se tornar expressivo e significante. Então, o que eu faria se eu fosse um engenheiro? Eu tento trabalhar com toda a significância, toda. Armazeno em variáveis nos meus programas, ponho bastante casas decimais, mais do que o do exercício precisa. Se o exercício está falando que tem uma casa significante, trabalho com 3 ou 4. E lá no final eu faço um truncamento para ser mais fácil de digitar. Mas desculpa, se eu tenho o valor com todas as casas decimais, que tal eu testar se o Moodle aceita isso? A única coisa que eu preciso alertá-los, eu vou aproveitar o parênteses que vocês fizeram para comentar a respeito disso. O E-Disciplinas, ele é local aware, a gente chama, né? É uma estrutura de software que ele se adapta às questões regionais de visualização, por exemplo, para dados. E no caso de valores numéricos, no nosso país, a gente usa como separador decimal vírgula, então vocês não se esqueçam. Todo que aparece no enunciado, às vezes vai estar lá com ponto, e está escrito lá, pessoal, os dados que tem ponto aqui é ponto decimal. Mas nas suas respostas, vai ser uma caixinha, você escrever um valor com uma certa parte fracionária. Essa parte fracionária, o separador tem que ser vírgula, então nunca, jamais se esqueçam do que eu estou falando. Põe quantas casas você quiser. Vou testar o Moodle se ele aguenta 18 casas depois da vírgula. Tem que ser vírgula o caractere. 12,4566, o que seja necessário. Tudo bem? Mas a minha recomendação é essa. Trabalha com toda a significância possível, com variáveis armazenadas e apenas no final trunca. Tá bom? Porque é isso que talvez num projeto vocês tenham que fazer para ter segurança de que durante o seu memorial de cálculo, erros não foram acumulados de forma constante e depois, ao final, eles se tornam significantes. Então, para isso, você trabalha com o computador na sua total precisão, ok? Entendi. Obrigado, professor. Ok, então vamos lá. Pessoal, na aula passada, nós estávamos falando sobre circuitos de corrente contínua e bem ao finalzinho, deixa eu aproveitar até fazer uma outra coisa. Deixa eu tirar minha janela daqui. Bom dia, Firefox, onde está você? Está aqui. Deixa eu me organizar um pouquinho, que eu fechei uma janela que eu não deveria. Pararam. Só para pegar o gancho da última aula nossa, da anotação que eu fiz, aulas de teoria, e cadê as anotações e rabiscos feitos em aula? Então, ok, isso. Então, turma, nós havíamos visto na aula passada aquela categoria de representação para componentes em circuitos elétricos. Então, nós chamamos aquilo de bipolos. E esses bipolos, nós temos duas categorias principais, os ativos, a fonte de tensão, a fonte de corrente, fonte de corrente, e pelo menos duas categorias de bipolos que nós chamamos de passivos, né? Os resistores, duas categorias, não, então somos 3 subcategorias: resistores, capacitores e indutores. Professor, só existe isso para circuitos elétricos ou eletrônicos? Não. Esses componentes que eu coloquei à esquerda, eles são de uma família que nós podemos dizer são componentes
componentes ideais e também lineares. Essas propriedades de serem ideais e serem lineares são importantes para muitas das considerações que nós vamos ver a seguir de como resolver circuitos com ele. Em geral, se você pega um problema de engenharia verdadeiro com eletricidade, a gente tenta modelar o problema com esses componentes aqui, com esses ideais e com esses lineares. Mesmo problema não sendo ideal e mesmo problema não sendo linear. Só que, lógico, esse modelo que a gente faz de um circuito elétrico, ele nessas condições, ele só se aplica àquela circunstância específica. Talvez, analisando em outras, ao longo do tempo, durante o seu funcionamento, o circuito precisa até ser remodelado, tá bom? Então, a partir desses elementos todos que vocês estão vendo, tá? A gente faz aquela tarefa de modelar matematicamente o comportamento de circuitos elétricos. A primeira parte do nosso curso, nós estamos vendo os circuitos de corrente contínua. Então, isso vai se prestar a esse tipo de cenário. Mas, vocês vão ver, até o próximo trabalho para a próxima quinta-feira de vocês, além da atividade, é começar um material de circuitos em corrente alternada. Tudo que a gente vê de circuitos elétricos de corrente contínua aqui se aplica para a corrente alternada. Só que a gente precisa estender um pouco a teoria de como as coisas são representadas em corrente alternada. Bom, então tá bom. Com bipolos eu modelo circuitos. Como que eu faço essa modelagem? Massinha de fazer puxa-puxa, põe um bracinho aqui, põe uma forma. A modelagem que a gente diz é a associação desses componentes, fazendo com que os seus terminais estejam ligados de uma forma peculiar que tenha uma conotação com o princípio físico que você quer representar. Então, sei lá, se é uma lâmpada sendo alimentada por uma fonte, então a gente simplesmente pega lá a nossa fonte, esse é o bipolo da nossa fonte, e eu vou ligar a minha lâmpada. A lâmpada eu estudei e eu percebi que eu posso modelar ela por um resistor, e fazer a modelagem do circuito é fazer a conexão de todos esses terminais elétricos. Esse terminal, esse terminal, este terminal e esse terminal precisam ser ligados. Uma das formas de ligar é usar fios. Podem ser fios ideais, como eu simplesmente trazer esse contato e ligar aqui, não há resistência nesse elemento, mas se de repente, na hora que eu estou vendo o meu fenômeno físico, eu percebo que o comprimento do cabo é grande o suficiente, talvez isso não seja desprezível, então eu preciso representar a resistência de um cabo, eventualmente a resistência do outro cabo, tá bom? Então, isso é a tarefa mais ou menos que corriqueira dos engenheiros eletricistas. Eu observo um fenômeno elétrico e modelo com esses componentes mínimos. Quantas sejam necessárias os bipolos ativos, as fontes, quanto sejam necessários os bipolos passivos, as cargas, com resistores, capacitores e indutores. Ok? Bom, no final da aula passada, eu tinha deixado para vocês um circuitinho. Deixa eu silenciar o meu WhatsApp aqui, que ele está fazendo uns blip-blips aqui. Então, fica aqui quietinho o WhatsApp. Muito bom. Eu tinha deixado um circuitinho de sugestão para vocês a respeito de como resolver um circuito elétrico com vários elementos daqueles bipolos passivos. Estava incluído lá capacitores e indutores. Então, eu vou fazer rapidamente aqui uma espécie de um gabarito para vocês entenderem aqui do que eu fiz. Deixa eu vir aqui, ó. Eu fiz um circuito que era o seguinte: tinha uma fonte de tensão e um indutor, aqui existia um resistor, isso daqui vinha para um nó, aqui tinha um capacitor, aqui existia um indutor, que é associado aqui, aqui tinha um outro resistor, e isso tudo era ligado aqui.
Vou botar os valores que eu tinha. Isso aqui era 10 volts para cá. Isso aqui era 1 milihenry. Isso aqui era 2 ohms também. Isso aqui era 1 milihenry. Essa capacitância era 1 microfarad. E isso daqui era 4 ohms. Isso aqui era 10 volts. Eu até não coloquei os colchetes que eu tanto gosto para representar unidades. Então, nesse contexto, eu não sei se vocês fizeram esse trabalho. Eu falei para vocês, pessoal, analisem esse circuito e verifiquem, por exemplo, 2 conceitos. A potência emanada por essa fonte, tá bom? E a potência nos resistores R1 e R2. R1 é esse resistor, R2 esse resistor. Então, a potência em R1 e a potência em R2. Essas eram as nossas incógnitas. Então, deixa eu pegar isso daqui, colocar um pouco mais para cá. Então, isso aqui é um exemplo de um circuito e aqui um exercício pequeno. Deixa eu ver, já está brotando aqui algumas perguntas. Não foi o caso. Vem cá, aqui. Isso. Vocês talvez se assustaram com esse circuito, porque, poxa, a apostila de circuito de corrente contínua só tem resistor, e está aparecendo indutores e capacitores. Mas era só para frisar que as propriedades desses outros componentes são conhecidas em quaisquer naturezas de alimentação. O que a gente sabe é que o indutor, ele tem lá que a sua tensão, tá bom? Entre os seus terminais é proporcional à indutância e à variação da corrente elétrica. Essa é a propriedade mais importante em um indutor. Eu vou colocar aqui, ó, essa é a tensão e esta é a corrente que flui pelos seus enrolamentos. Em corrente contínua, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas esse circuito, se ele está ligado há muito tempo, ele já está energizado por longa data, qualquer transitório já se extinguiu ou se amorteceu, tá? Poucos circuitos ficam oscilando eternamente. Quando você liga, eles se amortecem e alcançam um ponto de operação que a gente chama de estável. E um indutor que está submetido a esse circuito em corrente contínua, se não há variação da corrente elétrica ao longo do tempo, a tensão entre os terminais do indutor vai ser zero. Isso faz com que um indutor em corrente contínua, eu vou até colocar aqui, ó, entre este terminal e este terminal, eu posso substituí-lo por um circuito fechado, ou o que a gente até chama um curto-circuito, uma ligação direta, uma ligação de resistência desprezível, uma ligação sem resistência alguma, um condutor ideal. Sim. Então, ó, nesse circuito aqui, eu tenho 2 indutores. O que eu poderia fazer, então, para resolver? Eu venho no lugar do primeiro indutor e vou colocar uma ligação direta, tá? Ok? Eu poderia redesenhar o circuito e arrancar fora o indutor. Eu acho que isso é mais conveniente. Então, eu venho aqui, ó, para você. Deixa eu apagar o nosso indutor e já substituí-lo por uma ligação direta. Eu vou colocar em magenta para dizer, aqui antes existia um cara, mas agora eu troquei. Tudo bem? Tem um outro indutor. Vamos fazer a mesma coisa. Em corrente contínua, ele não vai ser expressiva a sua diferença de potencial entre os seus terminais. E guardem isso. Se não há diferença de potencial entre um lugar e o outro, esses 2 lugares, eles podem ser conectados, tá bom? Vamos lá. Não é só o indutor que eu preciso analisar, capacitor. O capacitor é um outro elemento do circuito elétrico que também tem propriedades conhecidas de tensão e corrente em seus terminais. E de T, vamos colocar aqui em verde escuro, entre este terminal e esse terminal. Deixa eu fazer isso mais para cá. Opa! Bom dia. Este cara desce. Vamos lá. Desce mais pouquinho. Vamos pegar aqui as regras
do que acontece com a corrente no capacitor. A corrente, ela é proporcional à variação da tensão, ela é análoga, né, às regras do capacitor e do indutor. Eles são, a gente diz, até duais. Há uma autossemelhança entre eles. Eles se complementam em termos energéticos. Nós vamos ver em circuitos de corrente alternada isso melhor. Mas, vamos lá. É um circuito de corrente contínua. Então, aqui, esse lugar aqui, ó, onde o capacitor está instalado, ele não tem alterações do seu potencial entre os seus dois pontos. Pode ter um valor? Pode. Vai ser diferente de zero? Vai. Mas o importante não é analisar se é 0, 10, 10 mil. É que ele não varia. A tensão não varia. Se a tensão não varia, então eu tenho também a análise, que a consequência é que a corrente nesse elemento é zero. Agora, o que significa corrente zero? Significa o seguinte, que entre esses dois pontos em verde, a quantidade... inclusive eu preciso me retratar. Teve uma hora na aula passada que estava falando sobre velocidade de cargas elétricas dentro do circuito e foi uma lambança. Depois que assisti lá o meu próprio vídeo, sim, eu faço isso, eu matei 3 pessoas de desgosto, porque eu não posso falar em velocidade dos elétrons no circuito. Corrente elétrica é a quantidade de elétrons que atravessam uma certa seção perpendicular por unidade de tempo. É a quantidade. A velocidade, porque a primeira conotação é com a vazão no circuito hidráulico, então começa aí as confusões do que eu estava dizendo. Velocidade depende da cadeia lá dos materiais eletrônicos. Se é cobre, o elétron anda mais rápido, se for alumínio pode ser mais lento, da resistividade de tudo aquilo. E a velocidade, a gente acha que é a velocidade da luz, né? Se você falar, um elétron entra no circuito aqui, quanto tempo ele demora para sair do outro lado? Este elétron, tá bom? Meu amigo, demora bastante tempo, tá? Não é a velocidade da luz que a gente diz, é porque há coesão. Entra um elétron de uma ponta, já está saindo o outro no outro lugar, porque há uma continuidade, tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, quando eu falei de velocidade lá, eu me senti incomodado. Nós vamos revisitar alguns tópicos de eletromag um pouco mais tarde, quando for falar em transformadores, e eu toco nesse ponto novamente, tá bom? Deixa eu ver, o Vitor está falando, por que a tensão não varia? Estado estacionário? Sim, exato. Quando a gente fala em circuitos de corrente contínua, as tensões aplicadas, as correntes aplicadas, elas já, se elas têm um comportamento oscilatório, sim, porque pode ter trocas energéticas, depois de muito tempo, ele atinge o estado estacionário, ou, na nossa linguajar de circuitos elétricos, regime permanente. E no regime permanente, a quantidade das tensões, a quantidade das correntes, não apresenta variação ao longo do tempo. Sim, é zero. 5 volts é 5 volts eternamente. 3 amperes é 3 amperes eternamente. Tá bom? Então, o Matheus falou, professor, se dVdt é zero, qual o uso de um capacitor no circuito de corrente contínua? Então, são hipóteses simplificadoras. Quando a gente fala que o capacitor, eu vou chegar nessa conclusão aqui. Matheus, antes de responder sua pergunta, deixa eu fechar o que o capacitor fica no nosso circuito. Se a gente não tem corrente passando deste terminal em relação a esse terminal, significa que o que está aqui no meio, na verdade, não existe. Ou tem uma resistência tão alta que nada passa por aí. A gente costuma representar, então, um capacitor no circuito de corrente contínua em regime estacionário, simplesmente por um circuito aberto. Então, onde antes havia um capacitor, eu removo o capacitor. E é o que eu vou fazer no nosso circuito lá. Aqui, ó, neste lugar, onde antes existia um capacitor, tarará, vou abrir um pouco mais de espaço, só para parecer que antes aqui havia algo. Eu vou colocar as 2 travezinhas verdes para dizer, antes aqui havia um terminal, 2 terminais de um outro componente. Este é o circuito que, na verdade, nós estamos analisando. Então, agora vem o Matheus e fala assim, professor, se o indutor, você põe um curto-circuito no lugar, o capacitor, você simplesmente arranca, ele não serve para nada.
no modelo não serve mesmo. Mas quem diz que esse modelo se aplica, como eu estava dizendo, a qualquer condição de operação? A gente não estuda nessa disciplina, porque é um fenômeno que acaba virando um sistema de equações diferenciais. Eu vou assustá-los na próxima aula, porque corrente alternada é um sistema que está em regime permanente também, mas ele é constantemente senoidal. Fica sempre chacoalhando na mesma amplitude, na mesma frequência, e guarda-se algumas defasagens. Nessas condições, que a gente está analisando eles sem nenhuma modificação topológica, não há liga e desliga de chaves, não há alterações, simplesmente é uma análise simplificada. O modelo é uma simplificação que permite com que eu entenda quais são os estados de operação permanentes daquele circuito. E serve essa informação para muita coisa. Eu dimensiono bitola de condutores, eu dimensiono a quantidade de potência dissipada nos componentes, porque é o estado que normalmente o circuito vai operar durante a maior parte do seu tempo. Então você tem uma lâmpada. Quando que a lâmpada funciona? Quando ela está energizada. Então, nessa condição, eu quero saber qual que é o cabo necessário para levar a energia até lá, qual que é a potência dissipada nesse cabo, por isso que eu faço as contas nesse regime permanente, em corrente contínua, em corrente alternada. Mas uma coisa que eu preciso alertar vocês. Vamos terminar a resolução desse exercício, só para vocês verem? Pessoal, eu tenho aqui componentes nesse meu circuito, e falei assim, como é que eu resolvo? Olha, ele ficou extremamente simples, porque antes eu tinha mais ramos, eu vou falar ramos e nós daqui a pouquinho, agora eu tenho menos componentes. Professor, mas tem ligações aqui que estão perdidas, fios soltos. O importante é você lembrar que, se não há corrente passando por um determinado pedaço de condutor, esse condutor não precisa existir. Então, eu poderia simplificar todo este circuito por um circuito equivalente extremamente simples, que contém apenas os dois resistores, o de 4 ohms aqui e o de 2 ohms aqui, submetidos a uma fonte de 10 volts. A corrente que vai sair aqui da fonte, ela vai ser 10 sobre 2 mais 4, ou 10 sobre 6 amperes, e, finalmente, as potências. A potência na fonte vai ser igual a tensão vezes a corrente, a potência no resistor R1, depois vocês façam essas contas com cuidado, vai ser a tensão naquele resistor, que é 2 ohms, vezes 10 sobre 6, então isso aqui é tensão vezes corrente. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Não. Fiz burrado. A potência nesse resistor é a tensão no resistor R1 vezes corrente. A tensão no resistor R1, eu sei que é a resistência vezes a corrente, resistência vezes a corrente ao quadrado. A mesma coisa vai acontecer com a potência, que é R1, a potência no resistor R2 vezes I ao quadrado. Dá para calcular tudo. Não vou calcular agora e depois vocês tentem fazer. Em caso de dúvida, vocês me digam. Mas olha, eu só quis mostrar para vocês que quando a gente vê um circuito de corrente contínua, se ele tem componentes que não são os bipolos apenas de resistência, basta eu usar essas hipóteses simplificadoras, substituir os indutores e substituir os capacitores por ou um circuito aberto ou um curto-circuito, conforme a necessidade. Tudo bem? Professor. Diga. Não, calma, a Sofia acabou de mandar uma pergunta no chat, ela deve ter pensado antes de mim. Vamos lá, a Sofia, então um momentinho só. A Sofia falou, sobre aquela questão, a velocidade dá uma ideia de vetor, mas na verdade seriam saltos constantes dos elétrons entre os átomos de metal. Sim, ainda tem uma coisa importante que os elétrons, eles, quando estão numa camada de um material condutor, eles formam uma banda de condução e todas as esferas, vamos dizer assim, as eletrosferas, elas estão lá meio que intersecionando umas às outras, e na hora que você impele um elétron em uma, isso força com que o das demais comecem a saltar entre elas. Tem
coisas quânticas aí no meio. Eu não vou entrar nesse detalhe ainda, tá, Sofia? O que é importante para mim com vocês é o efeito macroscópico disso, que eu vou falar daqui a pouquinho nas leis que Kirchhoff observou em circuitos elétricos. João, aborda o que você queria falar. Eu queria entender como que você faria esse problema sem fazer essas considerações de tensão igual a zero e igual a zero no começo. Tipo, você deixando para só fazer isso no final. Tem alguma forma? Tem. Você escrever todas as equações diferenciais desse circuito. E aí, lembra, quando a gente tem equações diferenciais, em geral a gente tem que aplicar condições de contorno. E as condições de contorno do nosso problema com equações diferenciais vai ser uma matriz de equações diferenciais, vai fazer com que esses estados permanentes, onde a corrente não varia nos indutores, a tensão não varia nos capacitores, seja forçada e ele resulta num sistema extremamente simples que só tem uma malha. Então, dá sim. Eu vou pedir um suspense, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer na aula que vem, que eu vou mostrar. Em corrente alternada, não tem cerveja grátis. Eu não posso desprezar indutores, não posso desprezar capacitores, porque as correntes variam ao longo do tempo, pela natureza da corrente alternada, as tensões variam ao longo do tempo pelas mesmas razões. Então, não tem como a gente desprezar, fazer essas hipóteses simplificadoras e arrancar componentes. Eu vou precisar escrever o sistema inteiro e, dependendo da quantidade de componentes, esse sistema é explosivamente de ordem elevada e vai ficar complicado, vai ficar thrilling, emocionante. Então, nessas condições, a gente também faz uso de algumas hipóteses simplificadoras e é o papel pelo qual a gente vai estudar circuitos de corrente alternada nas próximas 3 aulas, tá bom? Então, guarda um pouco dessa sua emoção. A informação que você colocou é importante. Professor, eu posso representar um circuito de corrente contínua em toda a sua complexidade, com todas as suas equações diferenciais, mesmo elas mais tarde se provando desprezíveis ou cujos efeitos são eliminados do fenômeno? Sim, dá para representar, tá? Mas vamos guardar isso, que é um trabalho um pouco maior. Eu preciso dar alguns fundamentos para vocês antes. Vamos nessa? Entendi, professor. Beleza. Então, próximo passo. Associar componentes é algo que nós vamos fazer de forma corriqueira. Em geral, o que significa essa associação? Eu ligar uma coisa à outra. Mas eu preciso demonstrar para vocês o papel de 2 elementos importantes. Olha só, quando eu tenho aqui um componente e um outro componente, e eu vou fazer uma associação entre eles, eu faço essa ligação entre esse terminal e esse terminal. Eu vou até representar eles aqui de uma outra cor e vou passar a usar uma bolinha. Professor, você usa traço, usa bolinha. Isso que eu vou mostrar para vocês tem uma representação que é bastante peculiar em softwares de simulação que realmente fazem uso da bolinha. Mas em sistemas elétricos de potência, às vezes a gente troca essa bolinha por um traço, mas eles representam a mesma coisa. Então, vocês já sabem o nome disso. Isso é o tal do terminal. Tá? É o terminal de um componente, esse é o terminal de outro componente. Quando a gente faz uma associação entre eles, por exemplo, a associação que vocês já conhecem como associação série, há alguma coisa aqui que está subentendida. Subentende-se que este ponto, que é comum aos 2 componentes, tá bom? Mas pode ser comum a mais componentes, nós chamamos ele de nó elétrico. É o ponto de emenda, tá bom? A emenda dos componentes. Não precisa ser um único, entra de um lado, sai de um lado. Um terminal com apenas outro terminal. Eu posso ter aqui quantos forem necessários. Esse ponto em comum, em que todos esses bipolos estão conectados, a gente dá esse nome geral de nó elétrico. E num circuito elétrico, vocês vão ver que entre os bipolos existem nós. Nós vamos ter que identificá-los. E encontrar a quantidade de nós mínima
Porque, professor, eu posso considerar, por exemplo, que esses dois bipolos associados desse jeito, tem um nó aqui e um nó aqui? Pode, sim, são dois nós. E o que tem no meio? Um bipolo cuja resistência é desprezível. Essa é uma forma de interpretar o que eu acabo de desenhar. Mas, desculpa, se a resistência nesse lugar é desprezível, ou se esse ponto aqui ele não tem uma propriedade elétrica que seja notável, é muito comum você, então, em vez de considerar como dois nós, apenas um. Porque a quantidade de nós elétrico vai te dar uma quantidade de incógnitas do seu problema. Então, quais incógnitas são essas? Então, uma coisa que é importante eu deixar clara aqui é que, usualmente, um nó elétrico está associado a um potencial elétrico. Um potencial. Qual o potencial nesse ponto? Bom, em relação a uma certa referência, é tantos volts. É isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, vindo dessa ideia de associar componentes, ainda existe mais um outro tipo de associação que eu preciso ressaltar e que denota mais um elemento de circuito elétrico que é importante para nós. Então, aqui eu vou fazer um exemplo desse tipo de associação que vai aparecer um nó entre eles. Essa é a tal da associação em série. Vocês já sabem que isso daqui, eu vou ter um nó, potencialmente um outro nó aqui, um outro nó. Então, aqui, ó, eu tenho nós. A quantidade é 3. Posso chamar esse nó de A, esse nó de B, esse nó de C. E vocês aprenderam no ensino fundamental que dois resistores em série, na verdade, podem ser representados por um único resistor equivalente, cujo valor é a soma de dois resistores. Qual que é a ideia que estava por trás lá no ensino médio? Se um nó elétrico está associado a um potencial elétrico, e que isso aqui vai ser uma incógnita no nosso circuito, em ensino fundamental a gente estava ensinando vocês a diminuir a quantidade de incógnitas do seu sistema, associar resistores, diminui o tamanho do seu circuito, e ele é mais fácil de resolver. Mas, como agora nós estamos separando as crianças dos engenheiros e engenheiras, de fato, a gente, em algumas condições, não vai poder simplificar os nossos circuitos ou reduzi-los a um circuitinho muito elementar. Ele vai ter que ser representado em toda a sua majestade e significância, com todos os seus nós. Muito bom. Mas deixa eu falar de outro tipo de associação. Além da associação de dois bipolos dessa forma, eu posso também associar dois bipolos deste jeito aqui, ó. Aqui estão os seus terminais, eu vou fazer as suas bolinhas. Mas um lado desta associação eu vou ligar ao outro. Opa, liguei esses dois caras em série. R1 e R2 estão em série sobre este ponto de vista. Eu tenho um olhinho, estou olhando e eu consegui ver que eu tenho um resistor em série com o outro. Mas não para por aí. Eu vou fazer essa associação ser um pouco mais expressiva, mais ampla. Eu vou fazer com que esses dois lados também estejam ligados. Lembra que eu falei para vocês? Dois nós. Se não tem nada no caminho, na verdade, eu posso considerar como um nó só. Então, é muito comum. Por que eu vou colocar uma bolinha magenta em cada extremidade? Eu vou pensar o seguinte, ó, eu vou fazer com que este lugar e esse lugar sejam interpretados como dois nós. Eu tinha 4, comecei a associar e eles se tornaram apenas 2. E a gente sabe, olha, nesse tipo de associação, se a gente aprende também lá no ensino fundamental, isso tudo poderia ser representado por um circuito equivalente, tá bom? Que entre esses dois terminais mais externos, eu até vou colocar esses terminais aqui, ó, bastante visíveis. Aqui eu coloquei o magenta, eu vou usar o magenta de novo. Ó. O magenta está aqui, o magenta está aqui. Esses dois caras são os mesmos terminais do
o desenho da esquerda, mas a resistência equivalente aqui, ela é uma ordem de formação um pouco distinta. Aqui vem a coisa da admitância, que eu falei para vocês na aula passada. Ao invés de usar resistência, a regra de formação de resistores em paralelo, que é esse tipo de montagem que eu estou fazendo, é que a admitância, tá bom, de um resistor vai ser igual à soma da admitância dos demais. Professor, o que isso quer dizer com isso? Isso daqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, e se eu tiver mais elementos em paralelo, basta somar as admitâncias. A admitância, professor, lembra que eu falei para vocês? Inclusive, na aula passada, eu tive que corrigir as minhas transparências, porque o nosso curso, na apostila, usa a admitância com a letra G. Então, aqui é a admitância equivalente é a admitância do resistor 1 mais a admitância do resistor 2. Tá bom? Lembrando que a admitância é 1 sobre a resistência. Mas isso é um parênteses. O que eu quero chamar a atenção nesse tipo de associação é... Bom, a Natália fez uma pergunta que eu deixei passar. Professor, não entendi direito porque o senhor retirou o capacitor de circuito e quando foi o indutor, o senhor apenas transformou um fio. Eu volto a falar sobre isso, tá bom? Vocês não vão precisar disso para a atividade de vocês. A atividade de vocês é mais elementar. Eu vou abordar esse tópico na próxima aula, quando a gente estiver falando de circuitos de corrente alternada, tá, Natália? Eu entendi, professor. Eu fui dar uma pesquisadinha e eu entendi. Muito obrigada. Tá bom, dispõe. Então, é o seguinte, ó, o que eu quero mostrar para vocês nesse tipo de associação, então, eu até vou colocar o nome óbvio aqui, né? Essa aqui era a associação que a gente chama de série, essa aqui é a associação que a gente chama de paralela, é que aqui aparece uma coisa nova. Entre dois componentes, a gente aprendeu no ensino fundamental para colocar aqui um cara único, simplificar o nosso circuito. Mas aqui existe um elemento de circuito elétrico importante que a gente chama de malha. Malha. O que é uma malha? É que entre um lugar e o outro existe um bipolo. É o tal do R1 e o tal do R2. Esse bipolo, a gente também chama ele de um ramo. É como se isso daqui, já que isso aqui são os nós do meu circuito, tá legal? Esses são os nós do meu circuito. Entre nós de um circuito existem conectividade. E essa conectividade a gente chama de ramo. Então, ó, isso daqui ó, que eu vou desenhar em verde, isso daqui é um ramo, deixa eu fazer esse cara aqui ficar magenta. Então, este cara é um ramo, e aqui aparece um outro ramo. E isto aqui é um outro ramo. Então, isso daqui são o que nós chamamos de ramos. E a coisa importante é que nos ramos do nosso circuito, usualmente está associada uma corrente elétrica. Tá bom? Que, em alguns dos nossos problemas, podem vir a ser as nossas incógnitas. Tá bom? Então, nós elétricos, a gente viu que é quando a gente junta terminais de alguns componentes no mesmo lugar. Em um nó vai ter uma tensão, vai ter um potencial. E quando a gente liga os nós elétricos, esses ramos que fazem essa ligação, lá por eles pode estar circulando uma corrente, passa uma corrente pelo componente. A corrente pode até ser zero, como a gente viu lá no caso do capacitor. Ou a corrente pode ser aquela que seja necessária, a resistência daquele ramo pode ser zero também, no caso do indutor. Mas o importante para a gente notar é o seguinte, essa disposição de nós e ramos é tudo aquilo que a gente tem em circuitos elétricos. Circuitos elétricos, na verdade, na sua filosofia da análise de circuitos elétricos. É compreender, quem gosta aí de matemática,
a conectividade entre nós de um grafo orientado. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu tenho nós, quantos forem necessários no meu circuito, aonde componentes estão ligados. E entre esses nós, eu tenho os bipolos, quaisquer que sejam, resistor, 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 opa, bem ruim isso aqui, resistor. Daqui para cá, eu posso ter uma fonte de corrente. Daqui para cá, eu posso ter um outro resistor. Daqui para cá, um outro resistor. Daqui para cá, uma outra fonte de tensão. Daqui para cá, um resistor também. Daqui, um resistor. Daqui, uma outra fonte de tensão. Eu não coloquei indutores e capacitores para não criar nós e ramos que possam ser eliminados. Tá? Então, o que é analisar um circuito elétrico? Eu quero descobrir todas as correntes em todos os ramos. Quais são os ramos, professor? É o que está entre os nós. Então, vamos lá, ressaltando. Nó, 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 mais um nó aqui, mais um nó aqui, mais um nó aqui. Então, uma parte das nossas incógnitas em verde são essas correntes aqui, ó. Eu vou chamar de I1, aqui eu vou chamar de I2, aqui eu vou chamar de I3, aqui eu vou chamar de I4. Professor, mas é uma fonte de corrente, a corrente é constante e é um valor conhecido. Sim, talvez essa incógnita já tenha um valor imediato, tá legal? Quantas forem os ramos, vão ser as correntes que eu precisaria calcular. Se eu quisesse analisar o circuito em toda a sua significância. Ah, posso simplificar? Olha, eu recomendo, sempre que possível, tenta diminuir a quantidade de incógnitas. Isso vai dar origem, pessoal, a um sistema linear. E se o sistema linear tiver uma quantidade muito grande de incógnitas, ele é enorme. Tem que inverter matriz, tem que fazer um monte de coisas para resolver. Vamos botar quase todas aqui, se eu não tiver... se eu não esquecer de um raminho aqui. E 12. Tá legal? Bom, não é a única coisa que eu preciso analisar. Então, analisar para obter todas as correntes. Uma bela exclamação. Não é só analisar para obter todas as correntes. Cada um dos nós tem um potencial. E agora eu preciso começar a colocar algumas coisas novas para vocês. Os potenciais, eles também têm referências. Então, em algum lugar, eu vou admitir um potencial que eu vou chamar de neutro. Então, esse lugar, ele pode ser arbitrário. Em geral, a gente escolhe, às vezes, o terminal negativo de uma fonte. Mas podia ser essa fonte aqui, professor? Podia. Mas é apenas uma referência. Eu preciso escolher ela para o circuito todo. Em geral, nos nossos problemas, eu vou até falar, olha, a referência é essa daqui. Se eu não falar, imediatamente você pega o terminal negativo de uma fonte de tensão, ou um terminal negativo, ou terminal da traseira de uma fonte de corrente, se não nada for dito. Mas esse potencial, eu chamo de potencial de referência, e é em relação a ele que agora vem as coisas importantes. Os nós aqui, todos eles, são nós que eu vou identificar, e eles têm uma tensão em relação ao nó de referência. Então, uma parte dos meus problemas agora é analisar para obter todas as tensões. Agora eu vou começar a colocar alguma coisa nova para vocês. A gente chama de tensões nodais ou tensões nos nós. Nos nós fica esquisito, com relação ao nó de referência.
Lembra, tensão para nossos circuitos elétricos é uma diferença de potencial. Então, quando eu falo, este é a minha referência, e na verdade eu estou calculando, ao achar E3, é esta diferença de potencial. Esta diferença de potencial para E4, essa diferença de potencial para E2, essa diferença de potencial para E1, e tem mais potenciais aqui, por exemplo. E a diferença de potencial entre esse ponto e esse? Se eu sei quanto vale E2 em relação a uma referência, se eu sei quanto vale E1 em relação à mesma referência, eu sei a diferença de potencial entre os dois pontos, tá bom? Então, isso está um pouco melhor, mais bem descrito na nossa apostila, mas é algo que eu preciso que vocês notem. Circuitos elétricos têm um monte de nós, tem um monte de ramos entre esses nós. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco de como a gente, então, resolve esta palavra aqui, ó, analisar, professor. Como é que eu analiso? Bom, existem 11 equações que Maxwell desenvolveu e que Heaviside deu uma aperfeiçoada, que descreve todos os princípios eletromagnéticos. E podia colocá-las aqui, tá? Todas aquelas que aparecem em Física 3 para vocês, tá bom? Dividir B, gradiente, rotacionais. Sim, é o conjunto das 4 equações de Maxwell. Começaram com 11, o Heaviside deu uma reorganizada, usou notações vetoriais, e isso se reduziu a 4 equações. Bom, a análise dessas equações em circuitos elétricos é que vai dar origem ao que eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Então, as equações fundamentais de eletromagnetismo, então, as 4 equações de Maxwell, tá bom? Quando analisadas sob uma ótica com algumas simplificações, que é o caso, regime permanente, corrente contínua, não é circuito em corrente alternada, corrente contínua, circuitos de pequenas dimensões, circuitos pequenos. Como assim, professor? Tamanho importa? Importa. Quando a gente diz no circuito elétrico que tudo que entra é igual a tudo que sai, é uma simplificação que nem sempre vale para circuitos grandes. Imagina o seguinte, pensa comigo, eu tenho uma linha de transmissão, ela tem 300 quilômetros. O que é uma linha, professor? Bom, é um pedaço de cabo que está sustentado numa torre por uma cadeia de isoladores, e esse cabo aqui, dessa fase, ela vai passando por torre, por torre, por torre, é um cabo de 200 quilômetros de extensão. Se eu colocar um elétron aqui, imediatamente sai alguma coisa do outro lado, a palavra imediatamente incomoda. Não pode ser imediato. Porque há uma visível, eu acho que é o bom senso de vocês diz isso, uma espécie de propagação. O meio, ele deve reagir àquilo, e não é imediato, sim, deve ter uma propagação. Essa propagação pode ser muito rápida, próxima da velocidade da luz, mas desculpa, quando eu digo que tudo que entra é igual a tudo que sai, esse fenômeno do imediatismo, em algumas condições, não pode ser desprezado. E é o caso de linhas. Na hora que você coloca alguma coisa aqui, alguns milissegundos depois é que aquela coisa sai do outro lado. É rápido, mas, por exemplo, para telecomunicações, que foi aonde esses efeitos começaram a ser estudados, com telégrafo, nos idos de 1800, é que as pessoas notaram, opa, esse efeito não é desprezível, não. E me impede de, por exemplo, mandar muitos símbolos, sinais dentro de uma mesma rede, porque começam a ter reflexões. Na hora que eu estou falando, ainda não chegou o dado do outro cara que estava falando também, acontecem colisões, interferências. Então, desculpa, o que eu vou ensinar para vocês aqui serve, eu uso como professor, sim, 95% das vezes, mas para algumas condições é preciso repensar. Essas simplificações podem não se aplicar. Então, quando a gente diz circuitos pequenos, como assim pequeno, Pelini? Pequeno, grande é uma palavra que aceita qualquer coisa. Em geral, o que a gente diz é o seguinte,
toda onda num circuito elétrico, ela tem um comprimento de onda, né? Vai ter, se eu boto uma tensão alternada, com uma certa frequência, dentro de um certo meio, vai aparecer lá um comprimento de onda. A velocidade de propagação é próxima da velocidade da luz, então existe uma relação entre a velocidade da luz, comprimento de onda, e a velocidade de propagação. Esse comprimento de onda, então, existe em qualquer circuito. Em corrente alternada, o comprimento de onda é zero. Porque não tem uma onda, de fato, é um regime estacionário. Mas o que a gente diz é o seguinte, se o seu comprimento de onda no circuito for menor do que 1/4 da maior dimensão física. A minha placa de circuito, ela tem, por exemplo, 20 centímetros por 10 centímetros. A maior dimensão física é 20 centímetros. Eu posso analisar sinais aqui com essa teoria que eu vou te mostrar, se por acaso eles tiverem um comprimento de onda menor... Opa, desculpa. O comprimento de onda tem que ser maior. Circuitos pequenos, comprimento de onda tem que ser maior do que 1/4 da... Deixa eu ver se eu estou falando certo, se eu não estou invertendo a minha equação, porque agora me deu um glitch na cabeça aqui. Deixa eu ver. Isso, o máximo desse... professor, você estava aqui cometendo um engano. Então, isso aqui de fato é o lambda, a sua onda, eu tenho que garantir... o professor fez errado. Lambda sobre 4. Essa é a... Então, vamos passar para cá, só para falar cá. O lambda tem que ser menor do que 4 vezes na maior dimensão física. Não faz sentido. Não, aqui é maior mesmo. Oh, meu Deus. Muito bem, esses meus vídeos precisavam de algumas edições, que nem o Manual do Mundo faz, tá? O Iberê, quando comete erro, ele corta e bota o negócio certo. O meu tá cheio de enganos aí no YouTube para vocês se deleitarem e me chicotearem. Então, o que se quer dizer aqui é o seguinte, ó, se a minha maior dimensão física é 20 centímetros, o meu lambda, que eu posso analisar, a minha onda que pode ser contemplada para análise desse circuito, tem que ter um comprimento de onda maior do que 80 centímetros. Então, se eu usar, por exemplo, ondas de frequência modulada, de amplitude modulada, AM, FM, ondas de rádio, cuidado, se a sua placa for muito grande, tudo que eu vou explicar para vocês agora não pode ser resolvido com essas equações tão simplificadas, esse conjunto mínimo obtido das equações de Maxwell, eu preciso usar as equações de Maxwell, fundamentais. Então vamos lá, qual é esse conjunto de mínimo de equações? A gente pode escrever isso na forma de 2 leis. A primeira lei de Kirchhoff. Então, Kirchhoff foi um cara que estudou os circuitos em regime estacionário e percebeu, olha, em algumas circunstâncias aqui, isso vale e vale lindamente. O que Kirchhoff falou? Falou assim, o fenômeno eletromagnético, quando visto num nó, então aqui eu tenho um nó elétrico, toda a corrente que chega nesse nó, então eu vou fazer aqui, ó, essa corrente I1, ela chega. Esta outra corrente, I2, ela chega. E todas as correntes que saem, seja elas quais forem, I3, I4, I5, elas guardam uma regra de formação. Porque a ideia é, o nó, ele é algo tão pequeno, que quando um elétron chega lá, ele já está ejetando um outro para sair. Tudo que entra é igual a tudo que sai, nada é armazenado dentro do nó. Então, essa lei diz o seguinte, ó, que a somatória das correntes incidentes menos a somatória, vou até colocar o menos na parte de baixo, vou colocar C, menos a somatória das correntes divergentes em um nó tem que ser igual a 0. Então, neste desenho que eu fiz à esquerda, o
que eu quero dizer? É só fazer um balanço. Você pode adotar, inclusive, o sinal que você quiser. Quem entra é positivo, quem sai é negativo, e faz um balanço. Por exemplo, então, ó, I1 entra, mais I2 que entra, menos o I3 que sai, menos o I5 que sai, menos o I4 que sai. Tudo isso é igual a zero. Pronto. Essa é a primeira lei de Kirchhoff aplicada em um nó do meu circuito. Se eu tenho vários nós, tenho vários ramos com um monte de incógnitas, eu pego aqueles ramos que incidem no nó, as correntes que são as minhas incógnitas, e faço este balanço. Sim, cada nó vai dar uma equação de balanço de correntes. Algumas eu até posso saber o valor. Por exemplo, se eu tiver uma fonte de corrente constante, por exemplo, 1 ampere, incidente, aqui entra 1 mais. Não é nenhuma incógnita, eu já sei que é 1 ampere que está entrando. E o balanço tem que ser coerente. Tá legal? Deixa eu ver aqui no Meet se apareceu alguma coisa. O Gabriel colocou. Professor, em corrente alternada, existe algum termo de acúmulo ou geração de corrente? Então, em corrente alternada, a gente vai usar outros elementos para representar esse papel. Então, não é resistor só que eu vou usar. Capacitores são caras que têm placas elétricas que acumulam cargas elétricas. Então, se eu tiver uma corrente, e essa corrente for incidente a um capacitor, em corrente alternada, ela fica carregando e descarregando aquele componente. Então, assim, o nó elétrico vai ainda manter essa propriedade. O que eu vou falar, aqui tem cargas acumuladas, não vai ser no nó, vai ser em componentes na vizinhança que vão ter essa propriedade. Segura, spoiler para a próxima aula. Tudo bem? Não é a única lei que eu preciso dar para vocês. Essa lei de Kirchhoff, ela também se aplica, vamos dizer assim, é uma lei de continuidade para uma outra propriedade elétrica, que é a conservação de potencial elétrico. Lembra, a gente já sabe que todos os sistemas da natureza, da engenharia, são conservativos. Então, se você sai de um lugar e vai a um outro e volta para o lugar de origem, o trabalho no ciclo é zero. Você pode ter gastado no caminho, isso é importante, mas se eu somar todo o trabalho que eu despendi, o trabalho que eu recebi, com todas essas perdas, esse balanço é zero. Nada aparece do nada, tá bom? Em circuitos elétricos, essa mesma visão acontece, só que não nos nós sozinhos, mas entre nós, nos ramos. Vamos ver um pouco disso? Então, vamos lá. Primeira lei de Kirchhoff, então é a somatória das correntes num nó é zero. Jamais se esqueçam disso. Isso vai os acompanhar. Segunda lei de Kirchhoff. Eu vou ter que, inclusive, Kirchhoff é engraçado porque ele tem 2 Hs e 2 Fs, não 3, professor. O que o Kirchhoff disse nessa segunda lei é o seguinte: eu tenho nós variados no meu circuito. E é um grafo orientado, né? Orientado, eu até falei, mas não expliquei por que eu falei orientado, né? Grafo orientado. É porque que grafo eu tenho nós e tenho elementos que estão associados. A gente representa grafos assim, ó. Esse é um nó, está ligado com esse, que 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 pode estar ligado com esse aqui de cima, tá? Isso é um grafo. Os nós são esses elementos entre as conexões, tá bom? Do grafo. Por que a gente chama de orientado? Porque a gente admite um como referência, que é isso que eu fiz aqui embaixo, tá? Ó. Eu tenho uma referência. É a partir dele que eu oriento todas as outras conectividades do meu circuito. Para finalidades da análise. Posso escolher outras referências? À vontade, tá bom? Bom, vamos lá. Volta aqui para a segunda lei de Kirchhoff. O que a segunda lei de Kirchhoff diz é o seguinte: eu posso ter aqui vários ramos. Ó, eu vou representar o ramo sem um bipolo dentro. Aliás, vamos fazer uma coisa que é muito comum e vocês vão ver daqui a pouquinho nas nossas apostilas. Eu represento o bipolo, seja lá o que for, por uma caixinha. Então, aqui tem um bipolo, aqui tem um bipolo, aqui tem um bipolo. Aqui eu tenho um bipolo. Aqui eu tenho um bipolo. E aqui eu tenho um bipolo.
Posso ter mais bipolos? Pode, pode. Entre dois nós você pode... existe uma regra até algébrica para você saber com quantos nós, qual quantidade de ramos que eu posso ter, tá? Esse elemento novo que eu preciso trazer para vocês, para a gente poder interpretar a segunda lei de Kirchhoff, é o que a gente chama de malha. O que a gente quer dizer com malha? Malha é um percurso fechado dentro do nosso mapa de nós, percorrendo principalmente os ramos. Em alguns lugares eu até posso falar assim, ó, quer saber, eu vou criar um caminho intermediário, mas tente sempre passar por ramos. Olha o que eu quero dizer. Eu vou representar a malha por uma cor específica aqui, eu vou usar um laranja. Vamos fazer uma malha no meu circuito? Vamos pegar aqui uma caneta, um marcador de texto laranja, bem grosso, e vamos lá. Eu sou uma malha, vamos procurar. Malha, 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 malha. É um caminho fechado. Então, se eu sair de um lugar, eu preciso voltar para esse mesmo lugar. Isso é uma malha. Professor, tem outras malhas aqui? Tem. Agora eu vou escrever com uma caneta um pouquinho mais fina por fora para vocês verem que outras malhas tem. Tem essa aqui, ó. Esta, esta, esta. Vou até lá esse final, volto por aqui e volto para a origem. Saio de um lugar, volto para outro lugar. Professor, posso começar de outro lugar? Pode. Vamos começar por aqui. Eu saio daqui, venho para cá, outra malha. Tudo bem? Bom, essas malhas, existe um conjunto mínimo de malhas que cobre sempre um circuito elétrico. Vai ser o último exercício dessa aula de hoje, tá? Mas, o que eu quero dizer com a segunda lei de Kirchhoff? Ao desenhar uma malha, na verdade, eu estou percorrendo os nós no meu circuito e, lembrando, cada um desses nós tem uma tensão elétrica em relação a algum lugar. Então, olha só o que Kirchhoff disse. Eu vou representar as tensões na forma de quedas de tensão, por enquanto. Depois eu faço com o potencial absoluto. Então, ó, eu vou chamar esse nó aqui, por exemplo, de nó, deixa eu escrever com a minha caneta e não com o marcador. Vou chamar isso aqui de nó A. Como é que eu estava fazendo as malhas lá em cima? As malhas eu estava fazendo... não estava... Vamos fazer então, qualquer cor aqui. Ó, azul. Então eu estou aqui. A. Esse é um nó A. Esse é o nó B. Esse é o nó C. Esse é o nó D. Esse é o nó E. Eu vou desenhar uma tensão entre este nó D e esse nó A. Eu vou definir, tá bom? É uma convenção que eu vou utilizar. Daqui para cá, existe uma queda de tensão. Queda de tensão. Esse aqui é o nó final, porque a seta vai para cá. Esse é o nó inicial, E essa queda de tensão, nó final menos nó inicial, a gente costuma usar a convenção de VAD. Isso daqui, vocês vão ver na apostila, ela vai estar descrita assim, ó, isso é o potencial do nó A, ou E, ou V do A, sozinho, menos o potencial do nó D. Vamos fazer uma analogia gravitacional? Vamos. É o seguinte, potencial gravitacional é algo que a gente ainda não conseguiu revogar. A gente consegue, até por causa da pandemia, mudar feriados de lugar, né, por decreto, mas a gravidade ainda não. Então, quando eu estou, por exemplo, no primeiro andar de um edifício e eu vou para o segundo andar, eu aumento o meu potencial. A diferença de potencial acumulada foi de 1 andar, ou 3 metros, mais ou menos, pela engenharia civil. 3 metros vezes a gravidade, né, vezes a massa daquilo que mudou de lugar. Essa é a energia potencial gravitacional daquilo que subiu 1 andar. Então, se eu tenho 100 quilos, com gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, eu subi 3 metros, 100 vezes 10 dá 1000 vezes 3, 3.000 joules. Aumentei meu potencial em 3.000. O que o Kirchhoff percebeu foi o seguinte, ó, então, na hora que eu ando no circuito elétrico, eu também estou acumulando potenciais. Se eu saio do nó D e vou para o nó A, eu aumento VAD. Se eu vou do nó A e depois eu vou para o nó B, eu vou para o VBA. Depois daqui para cá, eu vou para o VCA.
CB, e daqui para cá eu fiz VDC. Olha, eu mantive a mesma convenção que eu usei para a formação aqui, ó. A cabecinha da seta, ela dá nome à primeira coordenada da tensão, da diferença de potencial. O que o Kirchhoff percebeu é que se eu então utilizar uma convenção e uma sequência para contabilizar essas diferenças de potencial, o potencial é conservativo. O que ele quis dizer então? Vamos lá. Eu vou percorrer uma malha, que é essa coisa laranja que eu desenhei bem espessa, por exemplo, nesse sentido horário. Posso andar no sentido anti-horário? Pode. Posso mudar as tensões aqui de orientação? Vocês vão ver, pode. Só, por favor, tenta ser sistemático. Porque se você usar uma convenção no começo e no meio do seu exercício, da sua análise, você muda, prédios caem, circuitos pegam fogo e a engenharia é desprezada. Você tem que ser sistemático e convergente com essas convenções. Então, eu vou pegar este sentido de rotação aqui, tá bom? Então, esse é o sentido em que vou percorrer a malha. E agora vamos identificar a malha que eu estou falando? É a malha DABC, que é a mesma malha de ABCD, que é a mesma malha de BCDA, que é a mesma malha de CDAB. Porque é uma questão de referência, quem vai ser o meu primeiro nó. Posso sair daqui, e o que eu só estou dizendo, eu estou percorrendo nesse sentido específico. O que Kirchhoff percebeu é que se eu percorrer uma malha e somar as diferenças de potencial dos nós pertencentes a essa malha, essa diferença de potencial é zero. Vamos lá. A formalização é essa, ó. A somatória das diferenças de potencial entre nós da malha tem que ser igual a zero. Vamos escrever para esse circuito, com esses potenciais aqui todos. Vou até colocar aqui do lado. Olha só. Vou sair de qualquer lugar. Por exemplo, do nó D. Partindo de D. E aí você tem que se usar, de novo, uma convenção. Quem concorda com o meu sentido, é positivo. Quem não concorda, negativo. Ó, sair de D. Eu encontro uma tensão que foi batizada VAD. Ela concorda com o meu sentido de rotação. Então, aqui é VAD. VAD. Depois eu encontro uma tensão VBA. Eu até fui muito bonitinho aqui e desenhei todas no mesmo sentido, mas ela poderia ser uma no sentido contrário. Mais VCB, mais VDC, tudo isso tem que ser igual a zero. Essa é a ideia da segunda lei de Kirchhoff. Percorro uma malha e somo todas as diferenças de potencial e tem que dar zero. E se vocês lembrarem, diferença de potencial é um balanço do nó final para o nó inicial do potencial de cada um deles. Então, isso aqui é EA menos ED. Isso daqui, o VBA é EB menos EA. Isso daqui, o VCB, é o EC menos EB, ED menos EC. Soma todo mundo. Será que isso aqui está dando zero mesmo? EA mata com esse, ED mata com esse, EB mata com esse, EC mata com esse. Tá bom? Admitindo uma certa sequência, uma certa convenção, eu ando num potencial, somo todos eles, tem que dar zero. Legal. Acreditem, com essas duas leis, a primeira e a segunda, aplicada a um conjunto mínimo, porque
vocês vão notar, existem muitas malhas no circuito, existem muitos nós no circuito. Se eu usar para tudo que eu quiser, isso fica explosivo. Mas para analisar um circuito elétrico, essas são as habilidades que a gente precisa desenvolver em vocês. Identificar um circuito com um conjunto mínimo de malhas, um conjunto mínimo de nós, que permita eu obter, que eu obtenha as respostas desejadas para o meu problema. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar um pouco os pés no chão. São 10 horas e 50 minutos. Então, a estratégia que eu vou fazer agora com vocês é desenhar um circuito elétrico e tentar pensar um pouquinho nessas formas de orientar os seus componentes e escrever as equações básicas desse circuito. E ainda tem mais algumas coisas importantes para vocês compreenderem. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho espaço nesta tela, senão a gente passa para uma próxima. Vamos falar então aqui antes de passar para ela, antes da gente analisar um circuito de verdade. Então, é importante a gente notar uma coisa importante. Desculpa, cacofonia. Frisar algo nesses nossos raciocínios. Vocês estão vendo que tem muita definição, muita convenção. E você pode violar? Pode, desde que seja sistemático. Use aquela convenção sempre. Não muda no meio da sua solução. Mas existem algumas coisas que podem auxiliar a gente a sempre fazer circuitos cuja interpretação é mais natural. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são as convenções de orientação para tensões, as tais das nossas diferenças de potencial, e correntes em bipolos. Isso aqui é relevante porque vai conferir ao nosso circuito uma capacidade interessante de análise. Acreditem em mim por enquanto, ao final da aula hoje vocês vão ter um exercício que vai deixar isso mais claro. A gente tem duas categorias de bipolo, bipolos ativos e bipolos passivos. Muito bem. Bipolos ativos. Pode ser fonte de tensão, pode ser uma fonte de corrente. A fonte de tensão e a fonte de corrente, de certa forma, tem algo que já está meio que descrito na sua simbologia, a polaridade. A fonte de tensão, o terminal negativo é aqui embaixo, a fonte de corrente também. Aqui eu vou ter um potencial sempre maior do que o potencial do outro lado. Então, ó, eu vou representar nessas setinhas aqui, ó. Se esse aqui é o nó A, esse aqui é o nó B, então eu vou chamar esse aqui de A, esse de B, esse aqui de A, esse de B, A e B. Em ambos os casos, eu vou sempre colocar a tensão orientada desse jeito. Então, olha, aqui vai ser VAB, aqui VAB. Professor, eu posso, porque eu sou de um outro planeta, eu sou reativo às leis impostas por uma coisa doutrinária, eu quero inverter isso. Pode, mas usa sempre, durante toda a sua análise, tá bom? As propriedades aqui vão ser importantes para analisar as potências. O que eu quero não é apenas designar qual que é a tensão que vocês devem adotar em fontes de tensão ou fontes de corrente, mas também a corrente. A corrente, pessoal, é muito comum a gente convencionar ela saindo do potencial positivo. Então, ó, esta é a corrente, eu vou até chamar IA. A gente, quando usa dois... professor, eu posso colocar, assim como VAB diz nó final, nó inicial, posso fazer a mesma coisa para a corrente, para dizer de onde ela parte, para onde ela vai? Muitos autores que usam isso fazem ao contrário da tensão. Então, é comum você ver isso seguinte, ó, essa corrente que sai, ela sai do nó B e vai para o nó A, então ela chama-se IBA. Eu prefiro nem colocar nome nessa hora e dizer, ó, isso é o meu I1. Vamos ser mais prático, inclusive? Aqui, ó, esqueçam que é VAB e vamos chamar isso aqui de VX.
é um nome que eu dei para a tensão, mas eu desenhei ela no circuito obedecendo a tensão natural que essa fonte de tensão teria ou que essa fonte de corrente teria. E a corrente, essa é a regra que eu quero falar. Em bipolos ativos, procurem colocar ela sempre saindo pelo terminal que é positivo, tá bom? Na fonte de corrente já está direto lá, ó, é a própria sentido da seta. Na fonte de tensão, está saindo do positivo e vai dar a volta pelo circuito inteiro para depois chegar no terminal negativo. Tudo bem? Então, essa convenção aqui, a gente chama de convenção de gerador. Essa convenção de tensões aqui, ó. Isso aqui a gente chama de convenção de gerador. O que é conveniente é que, quando você calcula a potência, que é um produto de tensão por corrente, na convenção de gerador, se a potência é maior que zero, a fonte produz potência. Se a potência é menor que zero, a fonte consome potência. E agora eu vou até fazendo spoiler. A atividade de vocês se trata de uma bateria sendo carregada. Tem fonte de tensão, que é a bateria, e o carregador, que é uma fonte de corrente. E é circuito de corrente contínua. Uma bateria não é carregada em corrente constante sempre. Tipo, você coloca e ela está sempre lá com o mesmo nível de corrente. Os carregadores, eles são bem inteligentes. Eles variam a corrente ao longo do tempo, não é uma variação rápida. É longa, tipo, num período de 8 horas, ele mantém um certo patamar com uma corrente constante, e aí a bateria vai se carregando, o que quer que aconteça com ela, mas depois, quando chega próximo do final da tensão da carga da bateria, o carregador vai diminuindo a corrente constantemente também, numa taxa conhecida. Então, o exercício de vocês é a análise de um circuito de corrente contínua ao longo de um tempo muito grande. E eu ponho um gráfico lá e falo assim, ó, isso que está acontecendo com o circuito. Analisa para mim quedas de tensão, potência dissipada, potência fornecida pela fonte, e vai depender, sim, dessas convenções. Eu já estou pressupondo que vocês utilizem nesse formato. Quando você vê lá uma fonte de corrente, usa a convenção de gerador. Vi uma fonte de tensão, usa a convenção de gerador também. Ah, mas e se a corrente estiver ao contrário? Não tem importância, a matemática vai te explicar. Você só calculou ela com o sinal invertido. Então, por que foi importante falar sobre isso? Porque eu não quero que vocês usem essa convenção para todos os bipolos. Quando vocês tiverem um bipolo passivo, resistor, capacitor, indutor, ele não tem polaridade bipolo passivo. Resistor, capacitor, indutor não tem intrinsecamente um terminal que é mais positivo do que o outro. Quem impõe isso é o resto do circuito, é as fontes ao qual aquele bipolo está ligado. Então, no bipolo passivo seria mais ainda amplo. Eu posso botar tensão orientada como eu quiser? Pode. Pode. Só eu peço esse cuidado. Se isso aqui é um nó A, esse é um nó B, esse é o tal da tensão Vx entre um terminal e outro, podia ser o contrário. Eu posso escolher no meu circuito, colocar a tensão aqui, ó, Vy, tá bom? Desse jeito. Aqui é o mesmo nó A, o mesmo nó B, e eu preferi orientar a tensão desse jeito. Num bipolo passivo, sempre utilize a convenção do receptor. Ela é dual à convenção do gerador, que a gente viu aqui à esquerda, e, na verdade, não tem a ver com a escolha da tensão, mas com a escolha da tensão e da corrente. Olha o que acontece com a corrente na convenção do receptor. Se a tensão está para cá, esse terminal, a minha convenção ele é mais positivo do que esse. A corrente eu coloco contra esse sentido. A corrente estaria entrando nesse bipolo. Entrando ou saindo aqui por trás. É a mesma corrente.
Tudo que entra é igual a tudo que sai. Nesse outro aqui de baixo, que eu decidi inverter a orientação da tensão, para usar a convenção do receptor aqui, a corrente, eu tenho que orientar ela contra o sentido da tensão. Aqui é 1 e 2, aqui é 1 e 1. Então, se eu tenho um circuito, eu preciso analisar, eu preciso encontrar as tensões, preciso encontrar as correntes. Nas fontes de tensão e corrente, eu uso convenção do gerador para adotar o sentido das minhas grandezas. Nos bipolos passivos, eu adoto convenção do receptor. Professor, o que isso garante ao meu circuito? A interpretação da potência, que no bipolo vai ser tensão vezes corrente, vai ser ainda potência, ela é positiva, significa que o meu bipolo ele está consumindo energia. E, fala assim, nossa, vai ter resistor que vai estar com potência negativa? Resistor não, mas em alguns lugares instantaneamente podem haver indutores e capacitores que vão ter potência negativa. Eles estão fornecendo energia. Olha, na convenção do gerador, as fontes produzem potência ou produzem energia quando a potência é positiva. No receptor é o contrário, ele está consumindo. Por que eu estou falando dessa convenção? Porque essa convenção diz o seguinte: o balanço de potência geral do circuito ainda deve manter as equações ou as premissas de conservação de energia. Então, eu preciso formalizar que, se eu adotei para todos os bipolos passivos, convenção de receptor, bipolos ativos, convenção de gerador, o balanço de potência que eu tenho que fazer é a somatória das potências nas fontes ou bipolos ativos menos a somatória das potências nas cargas ou bipolos passivos. Isso aqui tem que ser igual a zero. Jamais pode ser violado. Ah, meu circuito eu usei num resistor convenção de receptor, num outro resistor convenção do gerador, e estou resolvendo o meu exercício. Cuidado, você vai ter resultados cuja interpretação vocês vão ter que realmente pensar com muito cuidado, porque pode não ser uma interpretação direta. Pessoal, está chegando no final da aula e eu preciso colocar para vocês, então, um circuito para que vocês possam analisar comigo rapidinho e depois um outro que eu vou deixar para vocês fazerem para a próxima aula. Tem atividade no meio. Professor, você está mutado. Obrigado. Acontece com as melhores famílias, desculpem a nossa falha. Eu percebi que eu caí, eu não sei o quanto que vocês perderam. Deixa eu voltar aqui a compartilhar minha tela rapidinho. Temos 6 minutinhos de aula.
Você estava explicando que você ia fazer um exercício agora com a gente, ia deixar um para a gente fazer até a próxima aula e que teria atividade no meio. Aí foi a hora que você caiu, mais ou menos. Então tá bom, mas eu estava dando mais um glimpse de uma dica para vocês. Antes de fazer as atividades, façam exercícios das listas, seja o exercício da própria apostila da teoria, como a da lista de exercício, tentem fazer. Tem alguns que eu acho que vocês não vão conseguir fazer de fato, desiste dele. Ah, não estou entendendo aqui uma terminologia. Eu vou fornecer elas adiante, mas com os exercícios básicos da teoria e da lista, pessoal, vocês vão super bem na atividade 1 que vocês vão fazer nesse final de semana, tudo bem? Então, pessoal, rapidinho, só para colocar para vocês um exemplo, tá legal? A nossa aula vai até às 7h10, às 11h10, certo? Só para ver se... Assim, no rigor da teoria, 11, mas... Ai, meu Deus, é verdade, é 11 horas, 11h10 começa a próxima aula de vocês. Então é o seguinte... Calma, a gente vai para o almoço. Não, eu estou vendo que o pessoal já está saindo porque precisa ir para a próxima aula. Então, turma, é rápido e furioso. Olha só. Eu vou colocar uma tensão, uma resistência, outra resistência, outra resistência. E aqui eu vou colocar um ponto que é comum a esses dois, com mais uma resistência aqui. E isso daqui. Isso daqui tem, por exemplo, 100 volts. Isso daqui eu tenho 10 ohms, isso aqui eu tenho 2 ohms, isso eu tenho 3 ohms, isso eu tenho 5 ohms. E vocês já sabem como resolver esse problema? Ah, meu Deus do céu, quando a gente está com pressa, as coisas não nos ajudam. Vocês já sabem resolver esse problema usando as suas convenções do ensino fundamental, simplesmente falando o seguinte, ó, eu admito um nó de referência, eu junto todas essas resistências num lugar só, associo série paralelo, aqui é uma paralela dos dois com série do outro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, dá para a gente resolver esse exercício todo, vamos supor que eu queira saber, não todas as correntes, mas eu quero saber esta corrente apenas. E eu quero saber este potencial apenas. Eu vou chamar isso aqui de nó A, esse aqui de nó B. Esse circuito aqui, inclusive, eu desenhei um nó aqui embaixo, mas é o mesmo nó aqui. Nem precisaria ter dois nós. Tá? Esse aqui é o nó de referência. Então, o que a gente faz é, posso resolver agregando todo mundo, né, encontrando um resistor equivalente, encontrando primeiro essa resistência para depois essa corrente para encontrar as demais? Pode. Você pode também fazer os métodos de resolução de circuito que eu propus. Essa é a orientação da tensão na fonte, essa é a orientação da corrente na fonte. É um bipolo ativo. Esse é um bipolo passivo. Então, é o seguinte, ó, eu vou colocar a tensão para cá. Isso eu chutei. Mas se eu coloco a tensão para cá, a corrente eu preciso colocar na convenção desse bipolo. Professor, por acaso é a mesma corrente de lá? Sim. E nesse caso, não tem como ser uma outra corrente. Aqui é a mesma coisa, ó, se a corrente está dita para baixo, eu vou colocar a tensão no outro sentido. Então, essa aqui eu vou chamar de V1, por exemplo. Vou chamar essa aqui de V2, vai. Essa aqui eu vou chamar de tensão V1. Essa tensão aqui, eu vou chamar ela de, por exemplo, V3. Essa corrente eu não sei, eu vou chutar, mas se eu já chutei a tensão para cá, para cima, a corrente tem que estar para baixo, I3. Aqui eu vou chamar minha corrente de I4. Se a corrente desce a um bipolo passivo, a tensão está no outro sentido, V4. E o que a gente faz aqui é escrever todas as equações para o nó A, para o nó B, para a referência também. Normalmente a referência a gente vai descartar. Então, usando a primeira e a segunda lei de Kirchhoff, eu consigo encontrar um sistema de equações. Pessoal, para a atividade de vocês, vocês não vão precisar fazer sistemas de equações muito elevados. Inclusive, uma hora tem que desprezar uma parte do circuito, outra hora tem que... Façam com os conceitos de circuitos elétricos mais básicos que vocês têm do ensino fundamental. Próxima aula, pessoal. Eu vou terminar circuito CC, começar circuitos de corrente alternada. Tudo bem?
só vocês estão dispensados, por favor, não cabulem as suas outras aulas, nossa atividade está disponível a partir da 13h. O Ivan fez uma pergunta aqui, alguém queria abrir o microfone? Ivan, Kirchhoff serve também para trifásicos de sequência direta, indireta e zero, ou com impedância não equilibrada, induta? Sim, sim, Kirchhoff serve para tudo. E o que o Ivan falou aqui é porque a gente tem um monte de técnicas interessantes de circuitos trifásicos para solução desses circuitos. Quando eles são equilibrados, desequilibrados, vocês vão visitar algumas delas. Quem quiser ver mais, depois faça alguma disciplina na elétrica. E deve ser considerada potência ativa e passiva nesses casos de potência negativa e positiva? Sim, eu vou, em circuito de corrente alternada, falar um pouco mais sobre potência. A potência ela é um pouco mais complicada, tem a potência reativa também. João, professor, o senhor pode voltar na convenção do receptor só para tirar print e terminar a copiar? Sim, claro. Mas uma coisa que eu ia comentar para vocês, em alguns instantes o vídeo vai estar lá no Oi Disciplinas, e inclusive as minhas anotações. Cadê você? Printa. Bom, pessoal, os que estão ainda aqui... Professor, está me ouvindo? Boas aulas, bom final de semana. Diga, estou ouvindo. Pode usar correntes fictícias de Maxwell na resolução? Claro que pode. As correntes fictícias de Maxwell é uma técnica de resolução de circuitos que é bem interessante, só que cuidado que as correntes, nem sempre em todos os ramos, elas vão ser aquelas que você calculou, por isso que ela é fictícia. Ela existe em alguns lugares específicos, de fato, em um bipolo, mas, na verdade, você precisa, para calcular a corrente nos ramos, ainda usar uma equação de formação. Os dois métodos eu esclareço na próxima aula, tá bom? Análise nodal e análise de malhas. No exercício, ele é tão simples, só tem uma malha o circuito, tá bom? A única coisa é que tem uma malha quando ele opera de um jeito e uma malha quando ele opera do outro. Vocês vão ter que analisar isso, mas vocês não vão precisar de muito mais argumentos ou capacidades. Professor, eu estava com uma dúvida, que é nesse caso em que a potência pode ser negativa ou positiva, o que vai definir o sinal é a tensão ou é a corrente? Depende. Por exemplo, esse caso que eu coloquei aqui, ó, do bipolo passivo, se você for notar, em ambas as circunstâncias aqui, a potência eu vou calcular como um Vx vezes esse 1, e aqui eu vou calcular como um Vy vezes o I2. Olha só que interessante. Qual que é a relação que é guardada entre Vx e Vy, e 1 e o I2 em cada uma das minhas figuras? Isso é a mesma coisa que isso. Vy é o menos Vx, porque eu inverti a direção. E olha a corrente. O I1 é o menos o I2. Então, aqui, ó, quando eu multiplico isso por isso, tá bom? É a mesma coisa que o cara de cima. Então, e fica consistente que a potência no bipolo passivo vai sempre ser essa interpretação. Positiva é o bipolo consumindo energia, sei lá, radiando energia na forma de calor, por exemplo, tá bom? Vindo da fonte. E negativa ao contrário. Então, assim, mas se eu inverter a corrente, desculpa, se você inverter a corrente, em muitas condições a tensão também vai estar invertida. E essa é a coisa bonita dos circuitos elétricos. Se você usar sistematismo para descrever os bipolos, orientar os nós, encontrar as malhas e escrever o conjunto de equações, a matemática resolve para você. Eu coloquei a corrente positiva para lá, né, naquele sentido, e a resposta do sistema linear deu menos 20. A matemática está dizendo, tolinho, na verdade a corrente tal é 20 no outro sentido. As tensões vai ser o mesmo raciocínio. Orientei, deu mais 10, beleza, você acertou a diferença de potencial entre os dois pontos. Orientei, depois que eu resolvi o meu circuito linear, deu menos 10, na verdade a tua orientação era invertida. A matemática te dizendo de novo, tolo, é o outro lado. Mas as potências podem ser calculadas cegamente. Multiplica do jeito que você colocou e a interpretação vai ser coerente. Potência das fontes vai ser igual à potência de todas as cargas. Ou uma menos a outra dá zero. Tá. E uma outra coisa, por exemplo, no Moodle, caso o senhor peça a potência, a gente tem que colocar como sinal? Ou colocar
da potência. Sim, sim, sim. Mas eu vou até dizer para vocês, spoiler, tá bom? É capaz de no gabarito ter um erro ou outro, vocês vão ter que pedir revisão. Eu acho que na hora que eu fiz a solução, eu não me atentei para isso, é capaz de alguma potência, se coloca uma negativa, putz, tirei 0, era positiva. Eu posso estar errado. Tá bom. Tudo bem? Ok. Obrigado, professor. Boas Até a aulas próxima. pra vocês e até a próxima semana. Professor, Diga. uma coisa que eu fiquei confusa é quando eu for fazer a lei de Kirchhoff, Isso. eu tenho que levar em consideração o nó de referência, né? Então, a partir dele que eu vou fazer todas as minhas considerações de sinal positivo, negativo e tudo mais. Sim. Tá. Você adota um nó, é um pouco arbitrário, mas como eu te disse, as boas práticas de circuitos elétricos sempre remetem a gente a escolher esse nó como o negativo de uma das fontes. Tá? Se você tem múltiplas fontes, verificar o negativo que é comum às várias fontes, mas adota aquele como referência, e aí você faz todas as equações nodais para todos os nós, menos para aquele, porque senão o sistema fica linearmente dependente. Se você fizer para todos os nós de forma indiscriminada, você vai ver que você vai montar um sistema linear cujo determinante é 0. Então, adotei um nó como referência. Primeira lei de Kirchhoff para todos os outros nós. Monta um conjunto de equações, menos para aquela da referência. Segunda lei de Kirchhoff, ando todas as malhas, tá bom? Mas apenas aquelas que percorrem todos os ramos do circuito. Eu vou fazer exercícios mais claros sobre análise de circuitos, Natália, na próxima aula. Para a atividade de vocês, é uma malha muito simples, é uma única malha. O circuito tem 2 nós só, então não precisa nenhum conhecimento mais profundo. Tudo bem? Tudo bem. Mas só uma outra coisa. Quando o senhor fala equações nodais para cada um deles, eu vou pegar um e ver o que está entrando e o que está saindo? Isso, exatamente. Tá. Nesse exercício que eu comecei, eu pensei que a nossa aula ia até às 11h10. Sempre me esqueço disso e é uma vergonha. Eu vou escrever as equações deste nó. Este nó diz o seguinte, ó, o I1 entra... desculpa, aqui eu chamei de I1 também, isso aqui vai ter que ter outro nome. Isso aqui é I1, isso aqui eu vou chamar então de, sei lá, deixa eu ver, I5. I5, e esse cara é I5. Então, ó, nesse nó aqui A, I1 entra, sai I5, sai I3. Isso dá 0. Próximo nó. Este nó aqui diz o seguinte, ó, I5 entra, mais o I3 que entra, menos o I4 que sai. Tudo isso dá 0. Posso escrever por nó de referência? Até pode, mas não precisa. Senão o teu sistema vai ficar hiperestático. Você vai ter mais equações do que incógnitas. E fica linearmente dependente. Esse é o conjunto mínimo de equações nodais. E depois tem as equações das malhas. As malhas aqui eu poderia escolher esta malha aqui e depois talvez esta malha aqui, com as respectivas tensões. Entendi. Tá bom? Tá, Próxima entendi. aula eu faço isso com cuidado. Tá bom. Obrigada, professor. Imagina. Só para você não fechar a reunião. Você chegou a ver o e-mail que eu mandei com a questão que eu estava encucado? Sim, Paulo, eu só não tive tempo de responder. Como eu tive essa tragédia aí no meio da semana, por favor, eu te respondo assim que possível e te esclareço onde que você estava errando na tua resolução ou onde está o ponto de dúvida lá, tá bom? Não, tudo bem. E vai no seu tempo real, assim. Não, eu só dei porque eu não sabia se você tinha visto ou se, sei lá, ficou entulhado com o e-mail da Não, USP. está lá guardadinho, mas foi deixa eu até desligar a gravação, só para não expor tanto assim todas as pessoas mais tarde.